29 de 30, finalmente estamos chegando no finzinho da nossa maratona LGBTQAPN+. Nesse vídeo, aquele combão que vocês gostam, a gente vai falar aqui de uma quadrilogia de filmes que eu gosto muito e que me trouxe uma nova visão da vida até. Eu acho que a gente pode falar assim. Calma lá que eu já explico. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a série de filmes dos mistérios de Donald Strait. Bom, lá na época do final do Orkut, quando eu finalmente saí do armário pra mim mesmo, eu comecei a procurar músicas, filmes, livros, coisas, materiais culturais que mostrassem pessoas como eu. E felizmente, lá naquela época do RMVB, que eu comentei lá no vídeo de Repente Califórnia, eu encontrei a série de filmes do Donald Strait, que unia uma coisa que eu gostava muito, que eram histórias de detetive, histórias de mistério, com um personagem abertamente gay, casado, que dava assim uma outra perspectiva de vida diferente de outros filmes que saíram na mesma época, que mostravam tragédias e eram só histórias focadas em romance, ou o personagem tinha como a única característica a sua própria sexualidade. É interessante pontuar que esses 4 filmes foram feitos direto para TV, não é nenhum lançamento cinematográfico, então claramente o orçamento e a qualidade é menor, mas eu acho que existem alguns pontos que esses filmes aqui discutem que são muito interessantes. Os filmes são baseados numa série de livros lançados aí durante as últimas décadas. O primeiro livro estrelando Donald Strait foi lançado em 1981 e o último, o 17º, foi lançado em 2023, ali perto da morte do autor Richard Stevenson. Ou seja, Donald Strait trabalhou tempo suficiente para se aposentar. Mas enfim, bora falar de cada filme separadamente. O primeiro lançamento da série é Thurman Out, que na tradução que eu encontrei na internet diz que o nome do filme em português é O Terceiro Homem, mas enfim, depois a gente discute um pouquinho sobre disponibilidade. É um filme de 2005 e bem, vamos lá. John Rutka, um gay ativista não muito querido onde mora, tem sua vida ameaçada e em pânico, contrata o detetive Donald Strait, também gay, para descobrir quem o ameaça e por qual motivo. Eu acho que esse primeiro filme é o que mais tem cara de produção barata, assim. Sabe aqueles filmes que o cenário parece de papelão? É tipo isso que a gente tem aqui. E eu acho que, diferente dos outros, tem um problema de tom aqui. Assim, eu consigo entender a ideia dele de tentar emular os filmes noir, os filmes de mistério ali, de décadas anteriores, mas a trilha sonora meio que deixa tudo cômico involuntariamente, mesmo os momentos que eram para ser mais sérios, e eu acho que isso atrapalha o desenvolvimento do filme de alguma maneira. O próprio desenvolvimento do filme é atrapalhado por essa trama absolutamente rocambolesca, mas assim, a gente dá uma passada de pano porque, enfim, outros tempos, outros cenários, ok, eu consigo entender. Inclusive, é importante a gente considerar que esse filme é baseado num livro escrito em 1992. Então, talvez essa lacuna temporal desempenhe uma função nesse estranhamento do filme. Dá pra dizer que é tudo um pouco camp. E o que eu gosto, e que fica bem claro, assim, logo nesse primeiro filme, é que a gente tem esses personagens centrais, homossexuais e tal, mas as histórias acabam abordando outros assuntos da comunidade. Eu acho isso muito interessante. Esse filme aqui, por exemplo, acaba abordando, por exemplo, essa questão de tirar as pessoas do armário involuntariamente, e também a dificuldade do acesso ao tratamento de HIV nos Estados Unidos durante a época ali que o filme retrata. É a porta de entrada pro universo do Donald Strait, mas não é nem de longe o meu favorito dessa série de filmes. No ano seguinte, em 2006, a gente tem o segundo filme da franquia, que aqui tem 2 traduções de nome, eu não sei qual que é a correta, tem terapia intensiva ou choque no sistema. Eu vou ficar com essa segunda porque se parece mais com a tradução do original. Mas vamos para a sinopse. O detetive particular Donald Strait se infiltra em um grupo de terapia para homossexuais que querem se tornar héteros e enfrenta o fundador da associação para provar que a morte de seu cliente não foi um suicídio. Revendo agora com os meus olhos de 2024, esse aqui é facilmente o meu favorito. Ele acerta esse problema de tom que eu acho que tem no primeiro e traz uma trama muito mais crível, muito mais real e, por isso, muito mais impactante. Mesmo 18 anos depois, as terapias de conversão ainda são um problema ao redor do mundo, e isso faz com que esse filme se torne ainda bastante urgente, bastante incisivo na sua mensagem no fim das contas. Dá pra ver que o orçamento aumentou um pouquinho, a produção um pouquinho mais caprichada, mas mesmo assim, ainda estamos falando de produção pra TV. Tem algumas atuações aqui que eu não gosto muito, mas no geral eu acho que esse mistério me entretém mais, eu acho que esse mistério é mais intrucado, e ainda assim é bastante real, é algo que a gente consegue crer que realmente aconteceu. Diferente do primeiro, que dá ali uma volta meio maluca no final. Se você tivesse que escolher só um dos 4 pra assistir, com certeza a minha recomendação seria esse. Mas no geral são filmes bastante curtinhos, então eu acho que dá pra você assistir os 4 de uma vezada só. Já no ano de 2008 foram lançados os 2 últimos filmes da franquia. Vamos falar deles em ordem de lançamento, não em ordem de produção.
já que ela foi trocada, né? O quarto filme foi produzido antes do terceiro, mas eles trocaram na hora de lançar, e eu não sei exatamente porquê, não encontrei essa informação na internet. Mas vamos seguir a ordem de lançamento e vamos falar agora de On the Other Hand, Death, ou em português, pelo menos na tradução que eu encontrei, Do Outro Lado da Morte. Quando um casal de mulheres recusa vender sua casa para um grande empreendimento imobiliário, Donna Strait tenta protegê-las de situações que envolvem extorsão, sequestro e assassinato. Esse filme, eu acho que ele é um meio termo entre o primeiro e o segundo, assim. A trama é um pouco mais rocambolesca, apesar de ser mais crível, assim, mais na realidade, assim. Eu acho que ela tem muitas peças que se juntam ali no final, uma perseguição, uma coisa meio louca, mas que, assim, dá pra você entender, dá pra você captar, e aqui, ok, é possível. Além de tudo, o mistério aqui engaja muito. Em certo momento do filme, eu achei assim, nossa, o filme vai começar a viajar, sabe? Vai começar a colocar coisas, situações que nunca aconteceriam, mas aí o filme me coloca um cartaz escrito Deus fez Adão e Eva, não Adão e Eva. Eu falei assim, não, tá, eu sei, ok, eu vi isso ano passado. Eu acho que essa é a questão com a série Donna Strait. Apesar dela estar distante da gente temporalmente, né? Esse filme aqui, 2008, tem o quê? 15, 16 anos, mas mesmo assim, muita coisa soa muito atual, e isso me dá até um certo medo. Boa entrada, não tão boa quanto a segunda, mas ainda assim um filme que eu gosto. O último filme a ser lançado, Ice Blues, ou Gelos Azuis, pelo menos na tradução que eu encontrei, também de 2008. E, bem, vamos falar um pouquinho da sinopse, depois eu volto para comentar um pouco sobre o filme. O assessor de uma senadora de Nova York, o marido de Donna Strait, fica frustrado com a perda de verbas para seu projeto. Um advogado misterioso o procura com uma doação anônima milionária, mas um pesadelo se inicia quando esse advogado aparece morto. Fiquei triste que a franquia acabou aqui? Fiquei, mas esse é pra mim o pior filme de longe. A história é meio fraca, a trama é meio meh, tem umas atuações horrorosas, tem toda uma subtrama ali da mãe que desaparece, que volta, que é horrível, aquela atriz péssima. Sério, não gosto muito desse filme. E olha que ele é bastante curtinho, tem 1h20 e pouco, mas mesmo assim eu acho ele o mais difícil de assistir, porque até na história que conta eu acho ele pior que os outros 3. Mas como é o último, eu acho que dá pra você assistir e relevar, assim. Também não é aquele filme horroroso, aquele filme intragável, inassistível, mas claramente perde em relação aos outros 4. Mas, no geral, essa é uma série que eu gosto muito. Inclusive, eu acho perfeito se alguém quiser transformar isso em seriado, cara. São 17 livros, tem um material muito rico, e todas as histórias, de certa forma, falam de problemas da comunidade que ressoam ainda até hoje. Mesmo o primeiro filme, por exemplo, baseado num livro escrito há mais de 3 décadas, um filme lançado aí há mais de 15, quase 20 anos, e mesmo assim, ainda tem muita coisa ali que a gente pode discutir e que a gente pode trazer para nossa realidade hoje. Agora, a notícia triste. Na data de publicação desse vídeo, você não consegue encontrar os filmes dos Mistérios de Donna Strait em nenhum serviço de streaming. Você vai ter que dar os seus pulos para assistir. Se por acaso algum dia eles voltarem a pipocar em serviços de streaming brasileiros, eu vou atualizar a descrição desse vídeo e colocar um link para você encontrá-los. Mas enfim, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. O próximo vídeo é o último da nossa maratona LGBT, mas se tudo der certo, a gente volta em 2025. Bom, vamos às notas de cada filme. Para O Terceiro Homem, eu dou 3 estrelas. Para Choque no Sistema, eu dou 3 estrelas e meia. Para Do Outro Lado da Morte, eu também dou 3 estrelas e meia. E para Gelos Azuis, eu dou 2 estrelas e meia. Bom, o meu arroba deve estar aparecendo aqui embaixo. Tem links para as minhas redes sociais também aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser, entre em contato para a gente discutir um pouquinho sobre filmes, trocar algumas figurinhas. E claro, eu aceito críticas, sugestões e indicações do que você quer ver aqui no canal. Aqui do lado, nesse momento, ou daqui a pouquinho, vai aparecer uma playlist com todos os vídeos que já saíram até agora da maratona LGBTQIAPN+ 2024 aqui do canal. Tem muito material lá pra você, então se você quiser alguma outra indicação de filme LGBT, só clicar aqui. Termina esse vídeo fazendo o pedido. Alguém tem alguma outra série de detetive gay pra me recomendar? Até o próximo filme.